Bem, crianças, começa mais um vídeo. Esse vídeo agora é só questões. Vamos começar com resumos, um resumo bem básico e depois exercícios. Então eu vou te dar aqui a ideia de fração, meninos, e a gente vai completar com exercício. Nesse exercício a gente vai encontrar problemas para a gente resolver com frações, então não vai ser necessário resumir a questão dos exercícios. Vamos lá. Frações. A ideia de fração. Essa ideia de fração é muito importante para você entender o problema. Eu tenho inteiro, eu tenho um inteiro, eu tenho a metade aqui pintada, eu tenho uma partezinha pintada de 4 e eu tenho uma de 8. Veja que aqui no caso eu tenho um inteiro, aqui eu dividi em duas partes, olha. Aqui eu dividi em 4 partes e aqui eu dividi em 8 partes. Mas o que importa para você é você notar também as partes pintadas. O inteiro, eu pintei totalmente o inteiro. Eu represento pelo 1 inteiro. Eu vou para duas partes, olha. Eu calculei em duas partes, mas eu pintei apenas uma, ok? Na terceira, eu tenho 4 partes, mas eu pintei apenas uma parte, ok? E aqui eu tenho uma parte pintada de 8, ó, 8 partes. Eu posso representar aqui, ó, um inteiro está representado. Aqui eu vou um meio, aqui é uma parte que foi pintada e aqui em duas partes que foram divididas. Aqui eu tenho uma parte dividida de 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho uma parte pintada de 8 partes, ok? Veja que esses conceitos são bem fáceis, olha só. Aqui são as ideias e a representação das frações. Vamos continuar. Um detalhezinho é a questão da leitura. O numerador você lê normal aqui, ó, 1. Mas quando chega embaixo o denominador é que vai dizer o nome da fração. 1 com 2, o 2 a gente vai chamar de meio. Então é 1 meio. Aqui é 1 e o 4 eu vou chamar 1 quarto. Ó. O denominador é que diz o nome da fração. 1 quarto, ok? Denominador 1, aí o 8 aqui não é 1 oitavo, é 1 oitavo, menino. Não é 1 sobre 8, é 1 oitavo. Porque o denominador é que diz o nome da fração. Vamos aqui embaixo para um exemplo um pouquinho mais prático. Uma pizza de 8 pedaços para 8 pessoas, que fração representa cada parte ou cada pedaço que o convidado ganhará? Eu tenho 8 pessoas, eu tenho 8 pedaços, ok? Vamos aqui demonstrar isso. Vamos lá para um círculo, ó. Olha aqui as partes que eu dividi, 8 partes. Se você pegar cada partezinha, equivale a 1 oitavo. Porque se eu juntar 1 oitavo mais 1 oitavo, se eu botar isso 8 vezes, vai dar um inteiro que chama-se 8 sobre 8. Então são 8 pedaços para 8 pessoas. Então cada pedaço é representado por 1 oitavo, ok? Vamos ver aqui outro conceito um pouquinho diferente com relação a isso. É o conceito que vocês tiveram uma dificuldade numa das questões que eu fiz. É o conceito de equivalência. Eu vou botar bem aqui que estou tendo problemas aqui. Ok. Equivalência. Equivalência é isso aqui. Eu tenho 8 pedaços aqui dividido a pizza. Vocês estão vendo? Só que eu tenho só 4 partes pintadas. Ó, tá vendo? Então eu tenho 8 pedaços, as partes que foram divididas, eu vou chamar o 4 de partes consideradas, que são as partes pintadas. Então eu tenho 4 sobre 8. Veja esse outro desenho aqui. Eu tenho a metade pintada de duas partes que foram divididas, ok? Foi dividido ao meio. Então essa parte pintada está aqui, ó, 1. E a parte que eu fui dividir, total, 2. Então o que eu posso fazer? Se eu olhar para essas duas imagens, eu vou ver que é a mesma coisa, ok? A única diferença são as partes que foram recortadas. Aqui foi mais partes, aqui em cima foi em 4 e aqui só tem uma parte pintada. Mas se você pegar no desenho, você vai ver que são equivalentes, ou seja, são iguais, ok? Ora, o 4 oitavos aqui, eu vou dar outra ideia aqui sobre o 4 oitavos. Só um minutinho. Eu vou dar essa ideia de simplificação de frações, como é que eu cheguei a 1 meio, ó. Eu vou olhar para esses dois números, 4 e 8. O que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que dividir até chegar a uma fração equivalente. Como é que eu divido? Eu tenho que dividir, ó, você tem que gravar as tabuadas de 2, 3 e 4, ok? Gravar. Se você não souber as tabuadas, coloque do ladinho para você responder isso.
Qual é o número que eu consegui dividir 4 e 8? Ah, 2, eu consigo por 2. Então tem que dividir os 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2, 4. Aí agora, 2 sobre 4, ainda dá para dividir? Dá para dividir por 2, ó. Vou dividir por 2, ok? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Veja que deu 1 meio, ó. Por isso que eu chamo de equivalência. Porque na hora que eu vou simplificar, ó, fazer essas divisões, ela dá o mesmo valor. Ó. 4 oitavos é igual a 1 meio. Vocês viram na representação do desenho que as partes divididas aqui são maiores, mas são proporcionais aqui a 1 meio. 4 oitavos e 1 meio são proporcionais, tem na mesma proporção. Então são equivalentes. Ou mais uma simplificação, essa aqui é mais fácil. Se eu pegar a tabuada do 6, eu vou já logo ver, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então eu sei que dá para dividir, ó, os dois por 6. Vou dividir por 6 aqui e 6 aqui. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então é 1 meio. Então 6 sobre 2 é equivalente a 1 meio. Reparem que no mesmo caso anterior, os dois têm a proporção. Se você pegar o maior, você vai ver que ele divide, ó. Se você pegar uma expressão, você vai ver que esse aqui, o 6, é 2 vezes esse aqui, ó. O 6, 2 vezes vai dar 12. O 4, 2 vezes vai dar 8. Então eu simplifiquei pela metade desses valores, que deu 1 meio. E 8 sobre 10, ou 8 décimos, que a gente denomina é o de baixo. 8 sobre 10, ou 8 sobre 10, que a gente fala popularmente a mesma coisa de 8 décimos. Então eu vou fazer isso. Qual o número que divide 8 e 10? 2. Muito bem, você começa sempre pelo menor. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então é 4 quintos. Dá para dividir esses dois? Não dá para dividir por 2, nem por 3, por 5. Eles são totalmente primos. Ou melhor, não são primos entre si. Eles são não divisíveis, né? Porque esse aqui divide por 2, esse aqui divide por 5. Entendeu? Vamos passar para os exercícios. Essa explicação demorou mais do que o habitual, mas vamos passar para o exercício. Nossa Senhora. Exercício. Primeira questão. Observe a figura abaixo. Olha, observe essa figura. Vamos ver a fração que corresponde à parte colorida na figura. Olha só. Eu sei que a figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6. 3 embaixo, 3 em cima. Aqui é a rosa dos ventos. Aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste. Mas agora eu quero só a divisão aqui, ó. Qual é a parte pintada? Foi dividindo em quantas partes? 6 partes. Parte pintada, 2. 2 sextos. Onde é que está a resposta? Letra D. Se eu quiser simplificar, dava para simplificar por 2. Não dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 1 terço. Se não tivesse essa resposta aqui, eu poderia procurar 1 terço. Ok? Vamos para a próxima questão. Segunda, o retângulo abaixo é dividido em 20 quadradinhos iguais. Já coloco o 20 aqui embaixo, não precisa. Olha só as partes que estão pintadas. 1, 2, 3, 4. Só 4 sobre 20. Onde é que está isso? Letra A. Ok? Vamos passar para a próxima. Ou dava para simplificar? Dava? Dava sim, ó. Vou simplificar logo direto pelo que eu sei. Dividido por 4. Poderia ser por 2, mas eu vou por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Então, dá 1 quinto. A tabuada é muito importante para você resolver isso. Vamos para a próxima. Terceira questão. Vamos para a terceira questão. Foca aqui. Observe abaixo o desenho de algumas figuras de um jogo de xadrez. Olha as figuras. Eu tenho quantas figuras? 3, 6, 8. Eu tenho 8 figuras, ó. Quantas estão mais escuras? 1, 2, 3. 3 oitavos. Tem 3 oitavos lá? Tem. Letra A. Ó, mas é fácil. Não tem nada de difícil. Olhou as figuras que estão em destaque e olhou o total de figuras. Eu posso dizer que é parte considerada, né? PC. E parte total. É o total que eu quero. Então eu tenho 8 de 3. Ok? Vamos passar para a próxima. Rapidinho. Quarta questão. José foi ao aniversário de seu primo e comeu 3 décimos dos docinhos que foram servidos. 3 décimos, ó, denominador 10, então é décimos, 3 décimos, ou
0,3, ó. De que outra maneira essa fração pode ser representada? Já até respondi aqui, ó. Por quê? Eu tenho 10 pedacinhos, ó. Se eu virar essa fração, é como se eu começasse 0,1, 0,2, ó. 0,3, ó. Eu tenho 3 pulos. Então, na hora de eu colocar em número realmente decimal, vai dar 0,3 letra C. Mas é fácil, professor. Isso aqui é a maneira mais prática que eu respondi. Depois eu vou fazer esse assunto com mais calma, que é o próximo assunto. Quinta questão. Observe as frações abaixo. Qual dessas frações representa o número decimal 7, ou melhor, 7,5? Como é que eu faço isso, professor? 7,5, meninos. Você pega o 75 sem a vírgula, coloca aqui, como ele é um decimal, ele vem com 10, ó. Quantas vírgulas tem? É só uma, então só tem uma casa além da vírgula. Então eu coloquei um 0. Pronto. Onde é que está essa resposta? Letra D de dado. Sexta questão. Ana fez um suco com 1/4 das laranjas que comprou. Qual foi a porcentagem que Ana usou para fazer esse suco? 1/4. É só você pegar uma figura e dividir em 4. Ó. Qual é a parte considerada? Só uma, né? 1/4. Lembre-se que qualquer figura, qualquer que seja a coisa, é 100%. Então é 100%. Eu só tenho uma parte de 100%. Então eu vou pegar 100 e vou dividir por 4. Eu vou 1 dividido por 4, não dá. Então eu juntei, agrupei 10 dividido por 4. E qual o número que chega mais próximo? 2. 4 vezes 2, 8. 10 tira 8, 2. Então eu tenho 20. 20 tira 20, ou melhor dizendo, divide por 4. 5. 4 vezes 5, 20. Então o resto 0. Então cada pedacinho desse aqui, gente, é 25. Se eu somar esses aqui, vai dar 100. 25 mais 25, 50. 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Então essa partezinha é quanto? 25%, ok? Vamos para a sétima questão. Sétima questão. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto, 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? É só você lembrar que uma hora tem quantos minutos? 60. Ele quer quanto? 35 minutos. Então coloca aqui em cima. Essa aqui é a parte total, essa aqui é a parte considerada, ok? Ah, não tem essa resposta aqui. Lembre-se da simplificação. Você tem que trabalhar com a tabuada do 5, porque horas é um sistema que pede a tabuada do 5. Se você calcular, vai dar a tabuada do 5 lá no relógio de vocês. 35 dividido por 5, 7. 60 dividido por 5, 12. Isso aqui tem que saber de cabeça mesmo. Mas se não souber, vai lá na tabuada. 7 sobre 12, onde é que está? Letra B. Meninos, eu coloquei lá no PDF de vocês como sem resposta, porque eu ainda não tinha explicado essa parte de simplificação de fração, ok? Se chegasse até aqui, já estava tudo certo. Vamos lá para a oitava questão. Oitava questão. Sara fez um bolo para seus filhos e repartiu em 24 pedaços iguais. João comeu, olha, 24 é o total. João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4, Maria comeu 5 e Jorge não comeu nenhum pedaço. Eu vou anular ele aqui. Vou fazer o cálculo de todos que comeram aí. 3 de João, 4 de Pedro e 5 de Marta. Dá quanto? 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. 12 de quantos pedaços? 24. Reparem que o 12 cabe quantas vezes no 24? Acertou quem disse 2 vezes. Então o que que eu faço? Eu vou fazer a divisão por 2. Olha o que que vai dar. Qual é a fração que vai dar? 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 6, 12. Ou 24 dividido por 2, 12. Ah, o que que eu posso fazer? Eu vou logo dividir logo direto para mostrar para vocês. Vou dividir por 6 aqui e 6 aqui, que eu sei que divide. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então dá 1/2. Eu poderia ter dividido aqui, meninos, por 12, os dois lados, que ia dar 1/2 do mesmo jeito, viu? Mas eu quis mostrar que poderia chegar a mais. Qual a resposta que está aqui? Era para ser essa bem daqui, 1/2. Ok? Ele botou 1/3, mas era para ser 1/2. Vamos rapidinho aqui, eu ainda tenho uma explicação do outro exercício bem rápido aqui para vocês. Vamos aqui. A aula 2 é o melhor exercício, é o mais fácil que tem, ó. É só você pegar, ó. Primeira questão, os números decimais podem ser representados na reta numérica. Observe a reta numérica. Vixe, aqui já vem com a resposta letra C. Eu acho que todo mundo acertou por causa disso.
Vamos lá. Olha o que eu faço. Qual é o símbolo que representa 36,7? Pegue a parte inteira, né? 36,7. Parte inteira 36,7 você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha onde é que chega. Qual é a bola? Letra C. Ok? Aqui também do mesmo jeito. Vamos medir o parafuso. Abaixa um pouquinho. Vamos medir o parafuso. Onde é que eu meço o parafuso? Vou continuar. Parafuso mede quanto? Lá no finalzinho, ó. 2 a parte inteira, chegou aqui meio. 2,5, letra D. Terceira questão. Terceira questão. Rapidinho para mim encerrar logo. 3. As balanças podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos no supermercado. A reta numérica na figura representa os valores em quilogramas de uma balança. Esse assunto é muito fácil, minha. A partir da figura tem-se que a reta indica uma massa em quilogramas de... Peguem a parte inteira, onde é que parou? 2. Aí eu vou contar. 1, 2, 3. Então é 2,3. Ok? Letra C de casa. Quarta questão, rapidinho. Roberto está com febre. Veja a ilustração do termômetro que marca a temperatura dele. O termômetro está marcando, eu vou lá no finalzinho, ó. Qual é a parte inteira? 39. E essa parte aqui, eu só conto um tracinho. 1, 2, 3. Então é 39,3, letra B, Celsius. Vamos para a próxima, rapidinho, vamos terminar. Porque teve meninos que teve dúvida aqui na questão mais fácil. As questões mais fáceis, que são realmente reta numérica. Quinta questão. Kleber é ciclista e participa de vários campeonatos. Olha só. Olha ele aqui pedalando aqui de bicicleta. A reta numérica abaixo ilustra o percurso feito em um dos treinos. A distância já percorrida por Kleber, grifada em cinza, é de... Olha a distância. Eu vou calcular. Esses maiores devem ser 1 quilômetro, né? 1, 2, 3. Eu vou logo fazendo. 3, 4, 5. 5, o grande aqui 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, ó, como deu certo. Aqui 5,5 é bem aqui, onde é que ele parou? 3,5, ó. Tem a parte inteira 3 e a parte aqui metade, 3,5 km, letra B. Sexta questão. Numa reta numérica abaixo, o ponto identificado pela reta representa qual número decimal? Olha, o ponto tá onde? Bem aqui no meio, ó. Entre o 4 e o 5. Eu já sei que está no 4. E o que acrescentar aqui na metade, então é 4,5. Letra C de casa, vamos lá, observe aqui. O número decimal corresponde ao ponto assinalado na reta numérica é. Vamos lá para a parte inteira, 2. Qual é a parte aí que está na seta? 1, 2, 3. É 3 mesmo? 1, 2, 3, é isso mesmo. Então é 2,3. Onde é que está a resposta? Letra D. Uma atenção aqui. Sobe um pouquinho aqui. Uma atenção aqui para vocês na hora de fazer os cálculos. É só pegar sempre a parte inteira. E depois vocês contam os tracinhos que vai para chegar onde está, ó. Como no caso aqui, que é a metade, ó. Ok? Então, espero ter esclarecido alguns detalhes aqui da reta numérica, que é o conteúdo mais fácil que tem. Então, meninos, depois eu vou falar com os alunos que saíram melhores em destaque. Então, até a próxima aula.